O projeto de lei que concede anistia aos envolvidos no dia 8 de janeiro deve ser o principal tema de reuniões entre o presidente da Câmara, do Republicanos, Hugo Mota, e líderes da casa nos próximos dias. O cientista político Márcio Coimbra explica para a gente quais os passos daqui para frente, né? O que deve acontecer na casa. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia, obrigado pelo convite, uma satisfação imensa estar aqui na Jovem Pan conversando contigo e toda a audiência do canal. Tem se falado em obstrução por parte da oposição, né, já que a proposta não segue adiante para efetivamente ser discutida. E os próximos passos, gostaria que você explicasse e o que deve ocorrer nessa próxima semana. A gente tem ouvido muitos parlamentares ao longo da nossa programação em torno desse tema, tanto da base governista como também da oposição, falando. Claro que o governo é contrário, mas já há uma sinalização, até mesmo a fala da Gleisi Hoffmann, que a gente exibiu aqui no Jornal da Manhã hoje, dizendo não, eu fui mal interpretada, ou dizer que poderia dar apoio à anistia. Então a gente gostaria da sua avaliação diante de diferentes contextos em torno desse tema. Pois então, a gente precisa entender que a ministra Gleisi Hoffmann, ela não é mais a presidente do PT. Hoje ela é a ministra de Relações Institucionais. Portanto, a posição que ela tem que ter não é a mesma que ela tinha anteriormente, que era de defesa ferrenha de todas as estratégias petistas no Congresso Nacional e em todas as outras frentes no país. Agora ela precisa ser um pouco mais ponderada, porque ela sabe que ela precisa dessa base bolsonarista também para votar projetos importantes para o governo. E muitas vezes são projetos que têm objetivos que podem unir os dois lados em vários parlamentares no Congresso Nacional. Agora, o PL da anistia atingiu o número de assinaturas. O que o presidente Hugo Mota não gostaria de fazer é simplesmente pautar a urgência com a assinatura dos líderes. O que significa quando a gente pauta uma urgência? Significa que o projeto ele não precisa passar pelas comissões. Ele vai ser lido diretamente em plenário e o parecer das comissões é lido oralmente no plenário. Ou seja, você tem uma votação expressa, você tem uma votação mais rápida. O deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, não queria pautar isso somente com a assinatura dos líderes. Ele queria que realmente fosse um movimento da casa, porque assim ele estaria respaldado politicamente para pautar o projeto. Como a oposição conseguiu o número mínimo de assinaturas para pautar o projeto, é o seu direito regimental agora que o projeto seja votado no plenário. Claro que podem haver ainda manobras regimentais, como a tentativa de passar o processo por uma comissão especial, mas isso tudo vai da negociação dos bastidores agora. A gente tem, de um lado, Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, a gente tem a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o deputado Hugo Mota como os principais players do que vai acontecer nos próximos dias. Mas certamente a voz dos deputados e a voz daqueles que pediram individualmente a urgência, ela precisa se fazer ouvida porque é um instrumento regimental da minoria. E, Márcio, quais os riscos, os impactos jurídicos e também políticos se aprovar a anistia neste contexto em que nós estamos vivendo? Pois então, Elise, é muito importante a gente conseguir entender esses reflexos. O grande problema que acabou levando esse PL da anistia a ter tanto apoio no Congresso Nacional, e a gente escuta isso nos corredores da casa, nós que estamos todos os dias no Congresso Nacional, a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal, eles exorbitou muito a questão das penas, ou seja, são penas muito altas e muito duras para os cidadãos que estavam ali. O ministro Fux deixou isso muito claro em um dos seus votos. Nós vimos que o STF recuou em um dos casos, mas existem um sem número de outros casos que também precisariam uma dosimetria mais adequada da pena.
E o que aconteceu? Aconteceu um movimento político contra o Supremo Tribunal Federal, contra como o Supremo Tribunal Federal está lidando com isso, e aí a aprovação do projeto de anistia, ele pegaria todas essas pessoas. Mas, claro, ele precisa passar pela Câmara, ele precisa ter todo o seu processo legislativo nas casas do Congresso Nacional, antes de ele gerar os seus efeitos. Agora, é muito importante, neste ponto, que talvez o Supremo Tribunal Federal pudesse sentar e entender de que as penas estão extrapolando muitos limites do razoável e que isso gerou um movimento político. E isso pode gerar outros movimentos políticos do Congresso Nacional. Então, o Brasil assiste, na verdade, um prolongamento dessa crise que é dada pelo próprio Supremo. E o Congresso Nacional, como representa o povo, está dando eco à vontade popular mediante essas assinaturas. Muito bom dia, Márcio. Eu fico aqui com uma pulga atrás da orelha quando eu vejo Hugo Motta dizendo que quer envolver o presidente Lula na discussão sobre anistia. Poucos dias depois, vem a Gleisi Hoffmann e faz um comentário favorável à anistia, depois volta atrás, me parece que testando o terreno. Aí eu lhe pergunto, tem a possibilidade de, se não for aprovado esse projeto, o presidente Lula, visando as eleições do ano que vem, de olho no centro, nos votos mais indecisos, vamos dizer, acabar fazendo um indulto de Natal e comutação de penas para alguns dos presos de 8 de janeiro, dando a impressão que ele quer unir o país todo? A pergunta é excelente e, olhando do ponto de vista da estratégia política, sim, isso faz completo sentido. Faz completo sentido o presidente Lula usar esta estratégia, este poder que ele tem de graça, de fazer com que ele consiga, de alguma forma, estender a sua mão, digamos assim, para os envolvidos no caso do 8 de janeiro. E isso seria uma estratégia para mostrar de que ele deseja pacificar o país, que ele deseja unir os lados de todo o movimento político, ou seja, de que o Brasil precisa superar a polarização. Nós sabemos que o presidente Lula, no seu íntimo, ele não tem esse objetivo, porque, afinal de contas, a polarização, ela impulsiona o seu nome. Assim, a gente entende que polarização, ela é sempre bom para os dois lados, porque ela isola fontes mais moderadas de poder. Mas o presidente Lula sabe que ele precisa do centro para vencer a sua tentativa, que deve acontecer provavelmente de reeleição em 2026. Ou seja, sem os votos deste centro, ele não consegue a reeleição. A reeleição ficaria nas mãos da oposição, o que hoje é mais provável, considerando o cenário. Ele fazendo este movimento de estender a mão política para os envolvidos no 8 de janeiro, ele sim buscaria tentar buscar este centro de volta para a sua esfera política. Apesar de ser um movimento muito difícil e um movimento arriscado, é sim um movimento que se considera nos bastidores de Brasília, é aquilo muito que se comenta nos corredores, de que Lula usaria todas as armas ao seu dispor para tentar trazer uma parte do centro, pelo menos, para o seu lado, para conseguir vencer as eleições de 2026. Márcio, bom dia. Márcio, não vamos entrar no mérito do projeto, mas sim na sua tramitação. A Câmara não aprova sozinho. Depois é necessária a aprovação pelo Senado, a sanção do presidente. Eu imagino que haverá um controle de constitucionalidade posteriormente pelo Supremo. É evidente que partidos como o PSOL proporão alguma ação direta de inconstitucionalidade. Tendo em vista essa tramitação, lhe faço duas perguntas. Primeiro, qual é o ambiente no Senado para aprovação ou não desse projeto? E segundo, imaginemos que aprovado, que proposta essa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo venha declarar inconstitucional a lei por dizer que atos terroristas não podem ser anistiados, nem terem graça nem indulto.
Estaríamos na iminência de outra crise institucional, outro embate entre o Legislativo e o Judiciário? Gesualdo, sua pergunta toca num tema muito importante, que é como o Supremo vai reagir caso o Congresso Nacional aprove. Claro, existe uma tramitação e um tempo de maturação desse processo que passa pela Câmara, depois pelo Senado Federal, onde ele teria um pouco mais de dificuldade de ser aprovado, dada as condições políticas que a gente tem e a aproximação que a gente tem entre o presidente Davi Alcolumbre e a distribuição de cargos do governo federal. Nós sabemos que ele indica ministros, de que ele tem uma forte influência no governo federal. Então, o Senado Federal ele pode brecar o avanço disso aí. A oposição teria que estar muito bem organizada para conseguir isso fazer andar no Congresso Nacional. E depois nós temos o final, que é o Palácio do Planalto, por onde ela deve passar por último. Mas, com certeza, se o projeto vencer todas essas etapas, ele ainda pode encarar uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL, ou pela Rede, ou por qualquer um dos partidos de esquerda. Então, isso pode vir a acontecer. Agora, se passar por todo este trâmite e o Supremo Tribunal Federal acabar evitando que essa lei seja aplicada, você vai ter uma pressão popular muito forte. Porque, afinal de contas, a gente precisa entender uma coisa. A Câmara dos Deputados ela é a casa do povo. O Senado Federal é a casa dos estados. E você, trabalhando o apoio desse projeto e a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados, você tem a voz do povo. Se a voz do povo for calada pelos estados, pelo presidente da República ou por um partido que vá ao Supremo Tribunal Federal evitar com que um projeto seja aprovado, você estará calando a voz do povo que veio da Câmara dos Deputados. E aí sim nós podemos ter um efeito contrário. Nós podemos ter um efeito onde a direita ganhe muita força para as eleições de 2026, que é um bumerangue, que pode ser jogado pelo governo e pelos que estão contra o projeto hoje e que pode acabar, na volta, ceifando mandatos de senadores que vão tentar se reeleger em 2026, o mandato do presidente da República, e a oposição conseguindo maioria do Senado Federal pode vir a ceifar os mandatos intocáveis até agora do Supremo Tribunal Federal por intermédio de impeachment que é promovido pela Casa Alta no Congresso Nacional. Obviamente, a gente vai seguir acompanhando tudo isso. Nós conversamos com o cientista político Márcio Coimbra, a quem eu agradeço demais aqui a presença no Jornal da Manhã. Muito obrigado, uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês.